Seu nome é? Marcele. Marcele, o que você pode contar pra gente? Essa reunião de sexta-feira de libertação foi importante na sua vida. Eu cheguei na igreja na reunião de sexta-feira. Primeiro dia que eu pisei na igreja foi numa sexta-feira. Quando eu cheguei com depressão, crise de pânico, de ansiedade. Eu cheguei realmente muito perturbada, carregada. E eu tinha muito preconceito até com a igreja. Quanto tempo você carregou isso? Isso desenvolveu desde a minha infância. Só que quando chegou na minha adolescência, isso piorou. Então isso foi, eu acabei me afundando também na depressão quando eu fui adolescente. Então assim piorou muito, ao ponto que eu às vezes estava em casa, eu tinha uma crise de pânico, de ansiedade, e aí eu começava a me bater. E a minha mãe, ela tinha que me segurar na cama, porque senão eu ia me machucar. O que você pensava da igreja? Assim, eu ouvi o que as pessoas falavam, mas eu não gostava. Eu olhava para a obreira, eu já sentia raiva dela, automaticamente. Mesmo eu não conhecendo ela, mesmo eu não tendo noção nenhuma, eu tinha essa raiva que era automático. Então eu falava, não vou nessa igreja eu não vou. E aí a minha irmã fez o convite, e nesse dia eu tinha tido uma crise e eu acabei aceitando, mas não tinha nem prestado atenção qual era a igreja em si. Então quando eu cheguei na igreja, que eu fui me deparar que era Universal. E eu cheguei numa sexta-feira, né? Então eu passei por todo esse processo, até que chegou um ponto, a partir de uns 6 meses que eu estava já na igreja, que eu entendi que eu precisava deixar com que o Espírito Santo agisse na minha vida. Passei por esse processo de libertação, até eu entender que eu precisava do Espírito Santo, foram 2 anos e meio. 2 anos e meio na igreja? Sim, porque eu queria ter Deus, mas eu também queria a minha vida. Eu também queria o mundo. Eu não queria desistir do que eu achava que eu tinha. Até que eu entendi que eu poderia ter dinheiro, eu poderia ter todas as outras coisas, mas eu não ia ter paz. Eu não ia ter paz. Então eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E só quando eu entendi isso foi que eu desisti da vida que eu tinha. Desisti de tudo aquilo que eu achava que eu tinha, na verdade. Quem é você hoje? Como é que você está hoje, a sua vida? Deus mudou tão a minha vida que hoje eu levo paz lá pra minha casa. Eu levo paz pra minha casa, ajudo pessoas. Eu nunca achei que eu ia ter condições de abençoar alguém, dando a palavra, ajudando, mas o Espírito Santo, através do Espírito Santo, foi que eu consegui. Hoje eu posso ajudar pessoas, eu levo vida para pessoas. Mudou tudo? Mudou. Hoje tem paz? Hoje eu tenho paz, hoje eu sou outra pessoa. Qual o recado que você tem para as pessoas que estão novas, ou estão como você ficou 2 anos e meio na igreja, mas você demorou para se entregar? Qual o recado que você tem para essa pessoa que está na reunião e que talvez está por primeira vez voltando para a igreja, ou talvez está na igreja há muito tempo e não se entregou ainda? Que a coisa mais maravilhosa que você pode receber é o Espírito Santo. Não, você pode ter muitas coisas no mundo, mas você nunca vai ter paz, você nunca vai ter uma felicidade em meio aos problemas. E isso somente com o Espírito Santo. Então, se eu pudesse dar um conselho, desiste imediatamente de tudo isso que você acha que você tem. Porque com Deus você realmente é completo. Ainda que você não tenha ninguém fisicamente, mas você tenha Deus. E Ele é tudo para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui no início do ano, em mais uma reunião de sexta-feira. E eu tenho em mãos a garrafinha de água, aqui escrito as 7 sextas-feiras que estamos fazendo do banho do descarrego. E nessa próxima sexta-feira, você que me assiste, que no início do ano percebe que os seus caminhos estão amarrados, né? Você está sendo vítima de uma maldição hereditária, vítima da inveja, e você deseja a libertação. Primeiro, você pode vir o dia todo, nós estaremos aqui desde as 6 da manhã até a última reunião às 19 horas. Às 19 horas, passando por esse corredor que nós temos formado, o caminho de libertação, e você vai trazer nessa próxima sexta-feira a garrafa com água. Nós vamos colocar um pouquinho da água trazida do mar. Exatamente, nós recebemos um pastor, pegou a água do mar, enviou aqui para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas. Nós temos essa água e nós estaremos antes do início da reunião. Nós damos início às 19, a partir das 18 horas, já estamos aqui 18h30 até às 19 horas, colocando um pouquinho da água consagrada nesse propósito dentro da sua garrafinha. A sua parte é isso, é você preparar na sua casa uma garrafinha com água, todos podem fazer,
e você vai trazer, e a cada semana recebendo uma água consagrada. Nessa oportunidade, nessa próxima sexta-feira, a água trazida do mar. Você sabe que o mar, ele expele tudo que está morto. Todo ser vivo que morre, seja peixe, seja qualquer animal, o mar expele tudo aquilo que não está em movimento, tudo que morre. E o mar sempre está em movimento. O propósito dessa água é para isso. Você vai consagrar a água na reunião, você vai derramar sobre a sua cabeça, pedindo para Deus tirar toda a mortandade, tudo aquilo que tem assolado a sua vida, tem afetado a sua vida, né? Sua vida financeira que está morta, sua vida familiar, sua vida sentimental, a sua saúde que talvez diante de uma doença você está morrendo aos poucos e você precisa de um verdadeiro descarrego, libertação. Nessa próxima sexta-feira, principalmente 19 horas, nós deixamos o convite para todos. Comece o ano, o início do ano, mês de janeiro, para esse ano de 2026, alcançando um descarrego, uma libertação. Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Independente da sua religião, nós aguardamos por você. Até lá. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos. Estamos aqui com o programa Ponto de Luz e hoje começamos já com resultados, mostrando para você testemunhos de vidas transformadas pelo poder da fé na palavra de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, tudo se torna possível. Você que está nos assistindo agora e deseja ajuda, você deseja pedir oração por você, pelos seus familiares. Eu tenho na central telefônica hoje os pastores já atendendo, hoje o pastor Kleber ali comigo. Pastor Kleber, independente da religião, quem precisa de ajuda, estamos aqui nesse horário todos os dias, sabe, para ajudar o sofrido, o desesperado nessa quinta-feira, ela pode ligar agora. Com certeza, pastor Wilton, está aqui toda a equipe de fé aguardando a ligação dela. Ela tem depressão, tristeza, desejo de se matar, suicídio. Ela pode ligar, ela vai ser atendida com toda a atenção necessária e a vida dela com certeza vai dar um passo importante a partir disso. Ela pode ligar, pastor Wilton, no 11 35 73 3500, que é o nosso WhatsApp. O telefone é o 92 21 23 3202. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Kleber com o nome de pessoas ligando. E como você viu no início, a mensagem que eu gravei ali junto ao corredor, né? Eu tenho pedido às pessoas para trazerem uma garrafinha com água, por favor. Todos podem fazer isso. Você vai preparar uma garrafinha com água nessa sexta-feira e vai trazê-la. Nós vamos consagrar essa água para que seja verdadeiramente o banho do descarrego. E vamos colocar dentro da sua garrafinha, a partir das 18 horas diante do altar, principalmente, né? Um pouquinho da água trazida do mar. Nós recebemos essa água e nós vamos colocar. Vamos consagrar a água na reunião para que quando chegue na sua casa, você derrame sobre a sua cabeça, haja verdadeiramente um descarrego, uma limpeza espiritual. Nós temos, produção, o significado da palavra descarrego para colocarmos, porque as pessoas dizem assim, água do descarrego, se tiver pode colocar. Olha o que significa o descarrego. Um ato de descarregar, retirar uma carga, prática de purificação para remover energias negativas, espíritos obsessores ou influências malignas. Esse é o propósito do banho do descarrego. Estamos fazendo de forma nacional durante 7 sextas-feiras, começando o mês de janeiro, fazendo um verdadeiro descarrego espiritual na sua vida para abertura de caminhos. Eu vou colocar mais resultados dessa reunião para você, eu já volto. O que a senhora quer dividir com a gente? Boa noite. Tudo bem? É que quando eu cheguei na igreja, eu dormia só com remédio controlado, não conseguia dormir sem, e eu estava assim com muita ansiedade, chorando direto, não conseguia me controlar. Aí eu vim na igreja, porque cada vez que eu ia no médico, ele aumentava a dose do medicamento para dormir. Aí eu comecei a fazer as campanhas e eu não tomei mais o remédio. Aí eu cheguei em casa e ainda pensei assim, falei assim, eu não vou jogar esse remédio fora, né? Porque vai que eu preciso. E às vezes que eu fui tentar pegar, eu não lembrei do remédio e eu nunca mais tomei, já tem uns 6 meses. A senhora está vindo aqui há quanto tempo?
Pastor, eu acho que já deve ter uns 2 anos. 2 anos. Então, a senhora tem 2 anos vindo, e mesmo vindo nessas reuniões, inicialmente, a senhora seguiu com o tratamento, a senhora estava tomando. Até que chegou um momento, fazendo a corrente, participando das reuniões, chegou um momento que a senhora mesmo percebeu que não tinha mais necessidade de tomar esse remédio. Teve um dia de domingo que eu vim e o pastor estava orando por isso. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ser curada desse remédio. E eu nunca mais tomei, pastor. Tem 6 meses já que eu durmo sem tomar remédio, sem nada. Deito e durmo, não precisa nem esperar o sono. A senhora tomou esse remédio controlado quanto tempo da vida? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E a senhora aí voltava e ele aumentava a dose? Ele aumentava, ele mudava de remédio porque aquele não fazia efeito. Aí ele ia mudando a fórmula do remédio. Afetava a senhora durante o dia? O trabalho, alguma coisa assim no seu dia a dia ou não? O remédio para dormir, você fica meio lesado, né, pastor? Você fica meio lesado, gente. Você vai tomando, conforme você vai tomando, parece que você vai ficando meio desatento, meio esquecido, meio mal, assim. Então, hoje eu não tomo mais, eu não durmo mal, eu durmo bem, durmo a noite inteira, não tem mais ansiedade, não tem mais nada. Porque a hora que vinha os problemas, as dificuldades, nem eu não me aguentava, né? Porque eu ficava tão ansiosa, tão nervosa, que parece que eu ia... E agora não. Em paz agora. Agora eu estou em paz, graças a Deus. Eu deito, eu durmo bem, eu descanso, eu não tenho pesadelo, eu não tenho nada. Amém, gente? Recolhemos agora as águas do mar, águas que estão constantemente em movimento. E também o mar, ele não aceita o que é morto. O mar expele o que não tem vida. E eu creio que através dessa água, a sua vida vai andar para frente e tudo que é morto, tudo que não tem vida, vai ser arrancado da sua vida. Essas águas vão chegar até você. Vão chegar até você o fato de você, então, tomar a decisão de, nessa sexta-feira, estar conosco aqui no Templo Maior, na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, tá bom? Agora, nós estamos falando sobre a sexta-feira, amanhã essa pessoa está conosco, o pastor Kleber, mas eu gostaria que o senhor, depois de ler nomes, fizesse um convite especial para essa quinta-feira aqui no Templo Maior, essa pessoa que está nos assistindo, que sofre com problemas na vida sentimental, o senhor pode levar à audiência um convite, por favor. Com certeza, pastor Wilton. Eu tenho uns nomes aqui, por exemplo, a Maria Nila, ela diz assim: tenho sofrido com depressão e muitas brigas no casamento, mas estarei nessa sexta-feira. Também a Arilene, ela diz: meu irmão está no vício das drogas, tem usado muita cocaína, irei nessa sexta-feira. São pessoas que estão sofrendo, mas elas estão dando esse passo importante de estar aqui. E nós estaremos nessa toda quinta-feira. Também acontece a terapia do amor, o maior tratamento para a vida amorosa. Nós estamos falando na terapia agora sobre o diagnóstico para a vida amorosa. Tem pessoas que ela tem problema de saúde, ela precisa ir no médico para descobrir o problema, através de um diagnóstico, para tratar da maneira correta. Assim também é a vida amorosa. Ela vai participar de uma palestra que vai dar a ela um norte, uma direção, para que ela tenha esse autodiagnóstico e possa resolver esse problema. Acontece esse tratamento às 19 horas, toda quinta-feira. Obrigado, pastor. Então, hoje aqui no Templo Maior, você pode vir lutar pela área sentimental, a sua vida sentimental, o seu casamento. Todos estão convidados, tá bom? Bem, daqui a pouco eu retorno ao pastor com mais nomes. Agora, falamos amanhã, sexta-feira, o que faremos. Nesse domingo, nós estaremos lutando contra isso aqui, domingo o fim dos maus pensamentos. Nós preparamos uma arte, eu gostaria que colocasse para mim aquela arte dos pensamentos que constantemente vêm, as pessoas são atacadas. Aí você pode ler comigo, você que está sendo atacado por maus pensamentos. Quantas vezes as pessoas ligam para a central telefônica
Ou então nós atendemos no Templo Maior pessoas que passam pelas portas da Igreja Universal dizendo: olha, eu percebo que ninguém me ama, eu tenho um pensamento que diz na minha cabeça para eu me jogar, né? Aquela voz que diz para você: se jogue, se mate, aquelas culpas que você carrega, as acusações, aquele pensamento que diz para você: olha, você nasceu para sofrer, você não vai ser feliz na sua vida. Você que fica preso às acusações constantes, ao seu passado, ou aquela voz que fala, aquele pensamento que diz: olha, ninguém te quer, você está sozinho, sozinha, você está abandonado. Quer dizer, se você está me assistindo e começou o ano sendo atacado por esses pensamentos, eu convido você para estar conosco aqui no Templo Maior, neste domingo. Nós vamos fazer uma oração de libertação para Deus te libertar desses pensamentos ruins. Nós vamos atacar aquilo que tem atacado você. Os maus pensamentos que constantemente, talvez você seja uma pessoa tão lutadora, tão esforçada, trabalhadora, e você tem lutado contra isso e não tem sido fácil carregar esse peso sobre os seus ombros sozinho, sozinha. Nós vamos fazer neste domingo uma oração forte para arrancar esses maus pensamentos e, claro, vamos ter ali o momento da busca do Espírito Santo e o grande clamor ao pé da cruz em favor das famílias. Clamor este que Deus tem respondido. A prova, aí você vê imagens do clamor que nós realizamos todos os domingos aqui no nosso Templo Maior. Às 9h30 da manhã, nós recolhemos ali o nome dos familiares e colocamos ao pé da cruz. E eu vou colocar para você o testemunho de uma família transformada pelo poder da fé. Meu nome é Iraneide, esse é meu filho Eric, o filho do meu voto. Eu vim para a igreja, o Eric tinha 2 anos. Chegando aos 10 anos de idade, o Eric já não queria mais saber de ir para a igreja. Porque para mim parecia que eu estava sendo obrigado. Porque eu não conhecia Deus, não sabia quem era. Eu morava em prédio, né? Aí eu comecei a fumar cigarro, a certo ponto que eu comecei a matar lá na escola para ir para a represa. Eu conheci vários jovens assim. Aí eu conheci a maconha. Aí eu comecei a me aprofundar na cocaína. É onde que eu tava perdendo todo o meu controle. Eu fui embora com 17 anos de casa. Fui morar num bairro que eu não conhecia. Me juntei com a mulher e tive um filho. Que futuro que eu ia dar pra essa criança? Eu no tráfico de droga, dependente químico, roubava, traficava, fazia tudo errado. E uma criança pra vir ao mundo. E aí, eu descobri que ele estava numa boca e traficando. Mas aquilo não me deixava, não me afrontava, eu me revoltava. Ao contrário, eu me revoltava, porque eu sabia que Deus, como eu já tinha apresentado ele no altar, Deus ia fazer algo, que Deus não ia deixar aquela situação continuar. Aí fui lutando, nunca deixei de lutar, nunca deixei de fazer os meus votos no altar, sempre ali na fé. Ela estava evangelizando e ela desceu bem na boca do fumo que eu estava traficando. Aí ela escutou minha voz, que eu estava atendendo, tava muita gente. Ela só virou pro lado e me viu. Na hora que ela me viu, eu olhei fixo nos olhos dela e eu vi o coração dela partindo naquele momento. Partiu, o coração dela partiu, eu vi. Olhei no semblante dele e vi o coração dela partido. E aí então aquilo em mim, aonde aumentava mais a minha revolta de servir a Deus. Mais a minha revolta de fazer voto pro altar, porque eu não aceitava. Meu Deus, eu entreguei no altar quando eu era pequenininha. Então eu não aceito que o diabo venha tocar nele, de jeito nenhum. Aí eu vi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que eu vi. Aí eu pensei, passou um filme na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu não te conheço, olha a vida que eu tô levando. Eu tenho um filho com fome. Eu tenho um filho passando fome. Nós tá dividindo um pão entre 3 pessoas. Tô sendo jurado de morte. Essa é uma oportunidade. Quando eu chego na igreja, eu entrei com medo de pisar na igreja. Eu tava com medo. Tava muito receio de pisar na igreja. O que os pessoal iam falar de mim? Porque eu cheguei na igreja criança e saí. O que os pessoal vão falar de mim? Eu era traficante. Aí eu falei bem assim pra Deus. Falei, Deus, eu não te conheço. Eu estou aqui, jurado de morte. Tenho uma família passando fome. O chão dos meus pés desabou. Eis aqui minha última porta. O Senhor muda a minha vida hoje.
Eu só sair da porta da igreja, eu me mato. Eu tava decidido a me matar já. Quando eu vi o Eric voltando, naquele momento que eu vi ele, a felicidade foi muito grande, porque ali eu estava vendo o cumprimento do Senhor Jesus. O que eu tinha pedido no altar, Deus estava respondendo. Ele passou muito tempo, ele falou, passou por essa luta, jurado de morte, mas Deus não permitiu. Por o voto no altar, Jesus não deixou o diabo tocar nele. Então ali minha fé aumentou cada vez mais. Cada vez minha fé aumentou porque o voto no altar, né? É muito forte, a gente fica assim, radiante, porque não por causa da gente, mas por causa por causa de Deus. Meu Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, eu pedi, e olha o que o Senhor fez. Então aquelas pessoas que me humilhavam, que me falavam, ali foi a vergonha do diabo, ali para mim, Deus foi glorificado. Eu vi a conversão do meu filho, o filho do voto. Mãe, eu sou filho do seu voto. Muito obrigado por ter perseverado, lutado até aqui. Não foi aquela mãe que desistiu, mas ficou no altar, lutando, esperando uma resposta de Deus. E essa resposta ela veio. Eu sou filho do teu voto. Eu tenho orgulho da senhora. Mais um domingo pela manhã, estamos aqui na reunião das 9h30 da manhã para realizar o clamor em prol de todas as famílias do estado do Amazonas. Estamos unindo aqui a nossa fé. Eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado acontece aqui no nosso templo maior. E eu quero me dirigir a você, pai, que está sofrendo, você, mãe, que tem chorado diante de uma situação que você tem passado, filhos perdidos nas drogas, no vício. Talvez você seja uma mãe que se sente frustrada diante de uma doença que está no corpo do seu filho, e você pode unir a fé conosco todos os domingos, clamar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, esposas que clamam pelo marido, marido pela esposa, né? Os pais pelos seus filhos. E um detalhe, eu não clamo sozinho, estou aqui com a Camila, minha esposa, mas você pode ver na imagem, todos os domingos, a equipe de fé, a equipe de pastores e esposas aqui do Templo Maior se unem comigo em oração. O meu clamor unido a você já é forte, mas aqui no Templo Maior nós temos aqui uma grande equipe de homens e mulheres de Deus, pastores, esposas de pastores, servos de Deus, que todos os domingos nós nos unimos em prol da sua casa, da sua família. Se tem sido difícil para você sozinho, sozinha, você pode contar conosco. Se você não tem tido forças, não tem tido fé, nós emprestamos. Eu, juntamente com essa multidão, nós vamos emprestar a nossa fé para você, mostrando para você que é possível proteger a sua casa, mudar a sua família. Se você deseja, nesse próximo domingo, chegue cedo a partir das 8h50 da manhã. Eu estarei juntamente com a Camila, minha esposa, ungindo a fotografia, a peça de roupa dos seus familiares, ungindo você. A reunião nós iniciamos às 9h30 da manhã, Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo, estacionamento gratuito para todos, e temos a EBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço também dedicado aos seus filhos, que você não paga nada, tá bom? Deus te abençoe. Lutando contra os maus pensamentos. Eu vou colocar novamente essa arte para você. Se você tem sido atacado ou atacada por um desses pensamentos, ou mais, né? Nós ilustramos com alguns. Talvez essa imagem dessa pessoa colocando a mão no rosto tem sido a sua realidade, que você não suporta isso. Aquela voz que diz para você, olha, ninguém te ama, se jogue, se mate. Aquela culpa que você sente, as acusações, ninguém te quer. Você não vai ser feliz com ninguém. Os traumas que você carrega, que fica ali, sabe, martelando dentro de você. Talvez você diga assim, pastor Wilton, falta colocar o meu nome nessa imagem. Eu estou passando por isso. Neste domingo, aqui no Templo Maior, nós vamos guerrear contra esses maus pensamentos. Nós vamos usar a fé para determinar que você seja livre. Se você deseja, na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, tá bom? E hoje, quinta-feira, Pastor Kleber, nós estaremos também, hoje ainda, aqui de prontidão para ajudar aqueles que sofrem na vida sentimental.
Só vê que oportunidades para a vida dela ser diferente não falta, pastor Wilton. Toda quinta-feira acontece a terapia do amor, esse tratamento intensivo para a vida amorosa. 19 horas o horário principal. Tá aí, ó. Você pode vir lutar pela sua vida. Pode colocar a imagem, produção, na tela cheia, se possível, por favor. Nós vamos estar tratando desse assunto hoje, o mês desse diagnóstico na vida amorosa, na terapia do amor. Durante o mês todo, de forma nacional, hoje, quinta-feira, 19 horas, estaremos juntos ali com o pastor Kleber, as nossas esposas, enfim, para ajudar você, tá bom? Prepare o seu copo com água agora, é momento de oração, nós vamos unir a fé com o pastor João Luiz, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, aqui em oração, meu Pai, nós invocamos o Teu nome, porque o Senhor disse, invoca-me e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Oh, meu Deus, através da fé, através da oração, essa pessoa, meu Deus, ela também ora conosco, ela te pede, ela se encontra, meu Senhor, no quarto, na sala, no banheiro, numa cela fria, num leito de hospital. Senhor Jesus, mas ela te clama, ela grita porque ela não aguenta mais. Ela já bateu em muitas portas, ela já foi em muitos lugares, ela já invocou a muitos deuses, mas agora, meu Deus, ela invoca um Deus que ela não vê, que ela não toca, que ela não sente, mas ela tem certeza que ela invoca um Deus que existe, que está presente. Ó Espírito Santo, e o Senhor, meu Deus, responde ela agora, arrancando esse vazio, essa amargura, arrancando, meu Pai, esse vício do álcool, das drogas, arrancando, meu Pai, essa depressão, esses pensamentos, meu Deus, essa insônia. O Senhor agora responde ela, arrancando, meu Pai, toda a raiva, todo o ódio de dentro do coração dela. E, meu Deus, quando ela beber desta água que a Ti nós consagramos, ela receba saúde, ela receba paz de espírito e força para chegar ainda hoje na Tua casa e ser por Ti abençoado. Em o nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém. Beba do seu copo com água. Graças a Deus. Eu tenho certeza que essa oração que o pastor João Luiz fez abençoou você, a sua casa e a sua família. Se você deseja, falamos para você de hoje, quinta-feira, 19 horas, sexta agora, amanhã, traga a garrafinha com água, o banho do descarrego, e domingo, às 9h30 da manhã, lutando contra os maus pensamentos, clamando em prol da sua família, determinando a cura dos doentes e nada supera. O ápice da reunião é o momento que nós começamos ali a semana buscando a presença de Deus. Você é o meu convidado aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Deus te abençoe e até lá. Maus pensamentos surgem para todos, como vírus que se espalham. Mas como se tornar imune a eles? Como vencer esta batalha? Neste domingo, 18 de janeiro, o domingo do fim dos maus pensamentos. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.